But such knowledge comes not from paper and pencil alone. It comes out of controlled experimentation, out of deliberately creating a few microseconds of atomic light and sound. So it has been from the beginning. Trinity, Alamogordo, New Mexico, 1945. Operation Crossroads, Bikini, 1946. Able Day, Baker Day. Operation Sandstone, 3 detonations. These were fabricated releases of power, of energy locked up within the atom from the beginning of time, detonations rivaling the light and energy of the sun. The sun, to us the difference between life and death. It burns, stifles, dehydrates. But who would deny its warmth, its light, its beneficial radiation? So can it be with the energy man has created. The road is open, a road which may show us the cure for cancer, a road which may enable us to produce heat and power and new metals with atomic furnaces, new fuels, new ways to nourish the soil and correct vitamin and mineral deficiencies in the very food we eat. All this is possible, for ours is a twofold program. In the words of the President of the United States, I believe that our national policy for the vigorous development of atomic energy is sound. It is a balanced policy, which makes us stronger from a military standpoint, while at the same time promotes our peacetime goals. Yes, a balanced effort that will continue on and on, until man, delving now into a basic secret of the universe, learns to control atomic energy for his own welfare, his own good. This can be our gift to generations yet unborn. In the long perspective of human history, Operation Sandstone may well have been Operation Milestone. A 70 quilômetros da cidade de São Paulo, existe uma vila oculta entre as árvores da Serra do Mar. Atrás da severa neblina se esconde o elo perdido de uma história de concentração de poder no mundo. O Brasil é o 4º maior país do mundo em extensão territorial, sendo apenas um pouco menor do que todo o continente europeu. O setor de transportes é estratégico para o exercício de poder. Poder é a habilidade de exercer a soberania ou a posse do domínio, da influência ou da força. E dessa forma a ferrovia vai decaindo até chegar no que é hoje. Uma malha ferroviária muito pobre, um país de dimensões continentais com uma malha ferroviária menor que Londres, por exemplo. O sucesso do exército de Roma dependia das suas instalações militares, onde os soldados descansavam e eram abastecidos.
Bases conectadas permitiam que os suprimentos escoassem de Roma para qualquer lugar. Assim nasceu a primeira estrada do Império, a Via Ápia. O sucesso da Revolução Industrial Britânica dependia do escoamento de suprimentos primários, como o café, de suas bases até a Europa e do transporte de produtos industrializados europeus para as colônias. Em 1875, inaugura-se a segunda estação de trem do Brasil, a Estação Alto da Serra, hoje chamada de Paranapiacaba. A estrada reduziu o tempo de viagem de 4 horas para 23 minutos naquele trecho. Paranapiacaba era a morada dos operários europeus da São Paulo Railway, companhia inglesa que construiu a ferrovia que ligava o Porto de Santos ao Planalto Paulista. Todo o escoamento que a gente mandou para a Europa durante o crescimento do Brasil foi através do Porto de Santos e automaticamente por essa ferrovia que passava por Paranapiacaba. A Vila Vitoriana, enfincada na Mata Atlântica brasileira, revela o elo perdido de uma história de destruição e poder. A saída do trem, né? A saída do trem, do expresso, do subúrbio, que eu vejo hoje uma devasta na vila. Para mim, tirou isso aí, acabou o lugar. O fato mais fantástico da vila é ela estar a 70 quilômetros de São Paulo. Pouca gente conheceu o lugar mágico que ela é. Em 2013, São Paulo presencia a maior onda de protestos já vista nos últimos 30 anos. A pauta é o transporte público, a inflação, concentração de poder, melhoria de condições de vida. Vamos pedir socorro, quem sabe alguém chega pessoalmente para nós, né? O poder dos monopólios nunca esteve tão invisível e concentrado como hoje. Os interesses são meramente financeiros. Sociedades anônimas lideram pautas desconhecidas, definidas por representantes que não elegemos diretamente. Veio. Só que ninguém sabe, ninguém viu. Foi em portas fechadas no Lira. Se eu pudesse chegar até eles, né? É impossível a gente chegar até eles. É impossível você chegar até o prefeito, que dirá até os ingleses.
realidade fantástica. Nós estávamos explorando não as regiões do nosso sono e do subconsciente, mas os seus próprios opostos, as regiões do ultraconsciente e do estado desperto. Chamamos nosso ponto de vista de um realismo fantástico. Luiz Pauwels e Jacques Bergier. É como enxergar naquela vila toda a história do país e depois observar que a história do país é a história dos povos dessa civilização. A sociedade moderna está em um período nebuloso que aponta para uma transmutação necessária. Uma coisa histórica abandonada, da minha parte, abandonada, né? Sem bater o relógio certo no horário, ser mais assim, ter mais um critério de limpeza com ele e tudo, né? Não existe relógio parado. Ou ele funciona ou ele não funciona. Quando eu vejo o grande relógio, não sinto alegria, sinto tristeza. Porque está lá todo manchado, todo desarrumado e parado, atrasado. Não era para ser assim. Que antigamente a pessoa vinha pegar os trem e vinha olhando, olha a hora, já viu o relógio lá e sabia pela hora. Hoje em dia não adianta você olhar o relógio. Se olhar, perde a hora. Ele não tem a mesma conotação de local importante que tinha antigamente. Hoje em dia o relógio ele simplesmente ficou aí. Tá? Paranapiacaba precisaria de um pouco mais de atenção. Ao olhar o grande relógio, eu sinto uma inutilidade. Porque quem dá as horas aqui é a natureza, sozinha. O fato mais fantástico para a gente e para os visitantes de Paranapiacaba seria a neblina. Só que a neblina te deixa em depressão, né? Mas a neblina é o foco de Paranapiacaba, né? Para eles é o máximo, para nós não, entendeu? Para nós é muita umidade. Em 2000 a.C., descobre-se na China um novo metal, o ferro. Os povos antigos associavam o ferro a seres divinos, considerando-o um enviado do céu. A primeira manufatura do ferro foi encontrada no túmulo do faraó Tutancâmon, no Egito, por volta de 1350 a.C. Só mais tarde, quando se descobriu como extraí-lo de seu minério, é que o ferro passou a ser usado com mais frequência. A produção de ferro e aço gera hoje entre 5% e 6% das emissões globais de carbono e 27% das emissões da indústria. Uma análise dos fatos mostra que a tecnologia tem como ponto de partida a natureza quando o homem se integra a ela. O mais fantástico é que ela reúne 5 grandes elementos, né? Que é a Serra do Mar, a Mata Atlântica, que é essa exuberância, essa mata, que você acorda, né? E já vê esse céu e essa mata, esse verde, né? Esse contraste. Isso quando o fog, né? Permite. Que também é estar no céu, né? Entre as nuvens. Eu acho que o fog é um dos elementos assim que dá uma magia para Paranapiacaba, né? Então essa coisa climática, a Serra do Mar, a Mata Atlântica. O fato mais fantástico da vila é a liberdade, esse cinturão verde que nós temos. A vila é mística.
O Brasil possui um dos solos mais antigos da Terra em formação sedimentar e um dos climas mais propícios para o desenvolvimento humano junto à natureza. Estima-se que em 1500 havia cerca de 100 milhões de habitantes nas matas em convívio direto com milhares de espécies animais e vegetais. O aprimoramento técnico no sistema de transporte nos oceanos, as embarcações, possibilitou aos portugueses chegarem a outros continentes. Estava aberto o campo para o avanço na concentração de poder. Passamos a ver o monopólio do solo, o primeiro do Brasil colônia. Um só habitante europeu ou seu descendente podia receber centenas de milhares de quilômetros de terra para o estabelecimento de monoculturas. Acho que o fato mais fantástico da Vila de Paranapiacaba é que ela possui o primeiro campo de futebol do Brasil, o segundo cinema do Brasil, era movido a carbureto, o primeiro projeto de terraplanagem do Brasil e a segunda locomotiva mais antiga do Brasil. Bom, e hoje muitos deles ainda estão funcionando. A locomotiva ainda faz passeio turístico de 500 metros, o cinema está caindo aos pedaços, começou uma restauração, mas não foi terminada, e o campo não está sendo utilizado, mas está em perfeito estado. O fato mais fantástico da Vila de Paranapiacaba, eu acredito que seja a posição geográfica dela. É muito interessante, do ponto de vista estratégico, essa posição da vila, que ela está dentro de um vale que precede um grande vale, que é o Vale do Mogi. Posição super estratégica para a função que ela foi criada, que era garantir o sucesso do sobe e desce dos trens aí na Serra do Mar. Assim como o homem observou um pássaro para criar um avião, podemos observar que o materialismo e a corrupção que se maximizam agora indicam o fim de um ciclo histórico. Os ciclos naturais atravessam períodos de crescimento e declínio. Assim, a transmutação é a única constante que se impõe na natureza. Machines and men at peak efficiency. Trucks are refueled from the gasoline stores they carry with them and roll on again. Primeira Ordem Mundial. A revolta. Vou lutar por um mundo onde os padrões pré-fabricados não consigam tolher o desenvolvimento de ninguém. Lampião. Em 1871, antes de viajar para a Europa, Dom Pedro II escreveu algumas instruções para sua filha, a princesa Isabel, que assumiria a regência durante a sua ausência. Entendo que se deve permitir toda a liberdade nessas manifestações da imprensa e de qualquer outro meio de exprimir opiniões quando não se deem perturbações da tranquilidade pública, pois as doutrinas expendidas nessas manifestações pacíficas ou se combatem por seu excesso ou por meios semelhantes.
Os ataques ao imperador, quando ele tem consciência de haver procurado proceder bem, não devem ser considerados pessoais, mas apenas manejo ou desabafo partidário. Brigar por causa de trem, todo mundo já brigou, foi até para Brasília. Até hoje só promessa, ficou na promessa. Vamos fazer, até hoje nada. Em meados do século XIX, começa no Brasil uma transição na forma de escravização do povo. Os donos do dinheiro tinham novos planos para a maior colônia da América. Os negros receberiam alforria, as terras seriam tomadas para os donos do poder, sob a promessa de uma vida próspera nas cidades. Houve um assalto aos recursos naturais e às terras, meios de subsistência do povo brasileiro. Se São Paulo é hoje o estado mais rico do Brasil, que tem mais desenvolvimento tecnológico, a maior população, foi por conta dessa ferrovia, da qual Paranapiacaba era o coração. Paranapiacaba era essencial para que ela funcionasse. Todo o escoamento que a gente mandou para a Europa durante o crescimento do Brasil foi através do Porto de Santos e automaticamente por essa ferrovia que passava por Paranapiacaba. Eram os planos da Revolução Industrial e da escravização através do capital. A Revolução Industrial, lógico que é o vapor a coisa mais importante. A partir da construção dessa ferrovia, de todas as dificuldades enfrentadas, de todas as coisas, o Brasil começa um desenvolvimento, né, que não existia até então. Foi a primeira ferrovia paulista, né? Ela muda, né, a situação da província de São Paulo. São Paulo dorme 300 anos. Todo mundo queria ser baiano ou carioca, né? Porque é lá que aconteciam as coisas. Com essa ferrovia, São Paulo passa a ser a grande locomotiva deste país. Então, eu fico muito feliz de saber, né, que os meus antepassados, quando vieram na imigração, passaram por aqui, né? Ele levou o café, levou muitas riquezas, mas também trouxe os imigrantes, trouxe a indústria, né? Trouxe o desenvolvimento. O desenvolvimento tem as partes boas e ruins, como tudo na vida, né? O que seria de nosso país se não houvesse essa ferrovia? O que seria da província de São Paulo? Até então a gente sabe que ela existia os bandeirantes, mais nada. Foi nesse mesmo período, ainda no Brasil Imperial, que o país presenciou a maior sequência de revoltas populares. Enquanto isso, na Europa, vivia-se uma era de prosperidade e paz, chamada de Era Vitoriana, ou Pax Britânica. Era a Belle Époque. Os europeus desfrutavam do sucesso de sua invenção, o dinheiro. Não o dinheiro com valor de troca de mercadorias e serviços, mas o dinheiro das reservas fracionadas, o dinheiro da especulação bancária, o dinheiro com valor fictício nas ações, o dinheiro dos investidores de mercados futuros, o dinheiro dos bancos centrais. Especular é fazer apostas sobre possibilidades futuras. Os vencedores de apostas são os que possuem o acesso a informações privilegiadas, os mesmos que criam o jogo do capital e suas regras. Primeiro que a vila era mais constituída de britânicos em geral, como o Frederick Menzies, o engenheiro-chefe que mais destacou, era escocês, e muitos outros. Então, o inglês, né, é porque o banco que construiu a vila, que financiou, era inglês, o Banco Rothschild. Essa era também chamada na Europa de a Era dos Rothschild, uma família europeia que no final do século XIX controlava metade da riqueza mundial. O monopólio ia do comércio às indústrias, da mineração ao turismo,
nos 4 cantos da terra. A vida da sociedade industrial do século XX acontecia em vastos ambientes institucionais com a sensação de confinamento. O projeto dos detentores do poder era encarcerar tudo em um espaço, tempo e ordem pré-definidos, administrar a vida, manter o controle e a vigilância. O castelinho foi construído em 1897 e foi construído no sistema de panóptica. De todas as janelas do castelinho, você pode ver todos os ângulos da vila de Paranapiacaba. Ou seja, os funcionários trabalhavam corretamente porque se sentiam vigiados. Não era nem que o engenheiro-chefe e a família dele ficassem vigiando, mas os funcionários se sentiam vigiados. Aqui também, a casa do médico olhava para o hospital, a casa dos engenheiros olhava para os engenheiros, a casa do chefe da mecânica olhava para a mecânica. Então a vila inteira foi construída nesse sistema de panóptica. Era dado mais um passo para a consolidação da concentração de poder e dos monopólios. E então, naquele Brasil, como no de hoje, começou-se a falar em progresso ao invés de revolução. Começamos a ouvir palavras como democracia e república. E a república e a democracia chegaram. Na bandeira, o lema positivista: ordem e progresso. Estava consolidado o caminho para a próxima ordem mundial. Segunda ordem mundial: o controle. Eu vejo no futuro próximo uma crise que se aproxima, me enerva e me faz temer pela segurança do meu país. Corporações têm sido entronizadas e uma era de corrupção em lugares elevados seguirá. E o poder do dinheiro do país fará o possível para prolongar seu reino, trabalhando em cima dos preconceitos do povo, até que toda a riqueza seja agregada em poucas mãos e a república seja destruída. Abraham Lincoln. Becoming a great nation. Then came war. At Lake Erie, Tyler Thompson heard Admiral Curry's immortal words. We have met the... No final do século XIX, o poder dos bancos se consolida em todo o mundo. Nos Estados Unidos, em meio à Guerra Civil, Lincoln cria os greenbacks, uma moeda emitida com a autorização do Congresso americano, que dispensava a emissão feita pelos bancos a juros altos. Lincoln recusou o dinheiro das reservas fracionadas, o que levou, em 10 meses, a uma significativa que contrariava os interesses dos acumuladores do dinheiro, que lucravam com a guerra civil. Malice toward none, with charity for all. Then America began to rebuild. São nos tempos de guerra que as pessoas perdem suas economias de vida e suas propriedades. Emitir moedas sem o intermédio dos bancos internacionais contrariava o interesse de grupos como os Rothschild, que cada vez mais espalhava seu quase invisível poderio pelo mundo. Em 14 de abril de 1865, Lincoln foi assassinado enquanto assistia a uma peça no Teatro Ford. Enquanto isso, no Brasil, o governo monárquico não conseguia afogar os revoltosos espalhados pelo país. Os donos do capital já tinham outro plano para o Brasil. Em 15 de novembro de 1889, através de um golpe militar, o Marechal Deodoro da Fonseca depõe Dom Pedro II com os seguintes dizeres: digam ao povo brasileiro que a República está feita. Impossível governar com este Congresso. É mister que ele desapareça para a felicidade do Brasil.
Assim, o Brasil inicia sua jornada republicana, com um golpe militar. Os interesses eram mais uma vez financeiros. O então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, adota a política de encilhamento, que se caracterizou pelo incentivo à emissão de moeda por bancos estrangeiros e pela criação das primeiras sociedades anônimas. Como resultado, houve uma forte especulação financeira e falência dos bancos e empresas locais. Coagido pelos banqueiros e fracassado o plano de reerguer a economia, só restava ao governo tomar-lhes empréstimos a juros, principalmente dos bancos londrinos. Na vila de Paranapiacaba, em 1889, começam os primeiros protestos contra o monopólio britânico sobre a rota do Porto de Santos. O Barão de Mauá, parceiro e aprendiz dos britânicos em empreendimentos capitalistas e intermediário na empreitada de construção da São Paulo Railway, começa uma jornada para defender os interesses nacionais em ferrovias. Em 1860, é implantada a taxa Silva-Ferraz, que reduziu as tarifas alfandegárias para máquinas, ferramentas e ferragens, favorecendo os interesses do capital estrangeiro. Mauá foi à falência e vendeu a maioria de suas empresas ao capital internacional. A intenção dessa elite de banqueiros era aqui se instalar permanentemente. Vemos isso representado na arquitetura da vila de Paranapiacaba. A própria cidade, né, dividida pela ferrovia. Lá você tem o morro, que é a parte portuguesa, que tem todas as características portuguesas e tal. E da ponte para cá você tem uma vila inglesa, né, vinda da Inglaterra. A madeira da Irlanda do Norte, as telhas francesas de Marseille, os tijolos ingleses, e foi toda projetada. Então, quando as pessoas tinham uma casinha no fundo do quintal com uma fossa, Paranapiacaba as pessoas tinham o vaso sanitário, né? Tinham a pia para lavar a mão e água encanada, né? Então, essa arquitetura toda, né? O castelo vitoriano, né, no estilo vitoriano campestre, são elementos que vão se juntando, mas eles conversam entre si, se completam. E aí nós temos o patrimônio histórico, que são as memórias das pessoas que aqui viveram. É um trabalho que acho que o mundo é de primeira geração, que hoje não se existe mais, entendeu? Encanamento, você vê, que nós temos aqui. Então, tudo centenário. Isso nunca foi mexido em nada. Se você vê o trabalho dos ingleses saindo das matas, vem para a caixa da água, é um trabalho maravilhoso. Isso aqui deveria continuar, o povo preservar o patrimônio. Eu ficaria muito contente se todo mundo preservasse, mas infelizmente um preserva, outros não. Outros vêm acabar com o que tem. No início do século XX, com as sociedades anônimas, bolsas de valores
e a transferência de números de bancos de um canto a outro do planeta, o capital torna-se internacional. Tínhamos a nossa moeda, mas pagávamos dívida externa a outros governos representados por um pequeno grupo. Com o movimento especulativo do capital, vem o movimento de produtos, ideias, pessoas. Há uma mundialização. Começa-se a dissolver fronteiras. A evolução técnica nos sistemas de transportes contribuiu e muito para a imposição dessa nova realidade. Posso mandar-te para qualquer canto agora. Os donos do capital teriam um pouco do melhor de cada lugar. As cidades começavam a se tornar internacionais. Nós tivemos a primeira imigração veio para cá, porque a nossa ferrovia foi construída pelos ingleses? Não, eles eram que tinham superintendências, mas os italianos vieram nas cantarias, os espanhóis vieram na ferraria, os franceses viadutos e pontes, portugueses na mão de obra pesada. Então, eram todos, né, que fazia de Paranapiacaba um grande caldeirão cultural. Além dos transportes, outro avanço técnico fez acelerar o processo de mundialização no século XX. O cinema. O cinema é uma ilusão de imagens em movimento dispostas em sequência. O cérebro, não os olhos, tem a percepção de que as imagens são contínuas. Essa técnica foi fundamental para que o monopólio do poder pregasse nos 4 cantos do mundo a sua ilusão. Era o necessário ao controle do pensamento, à criação de demandas supérfluas, ao estabelecimento de uma ordem que já não mais necessitava de espaços de confinamento. Desenvolveu-se a ciência da propaganda, da psicologia da linguagem. Para os concentradores do poder, a guerra precisaria continuar, mas agora se tratava de uma guerra psicológica. Get ready again. Is this not an alley con? Yes, this is an alley con. Is this not a garbage con? Yes, this is a garbage con. Garbage con, alley con, milk and stove, lump of coal. Sing the headlines, sing the headlines, sing the headlines out with fervor. Oh, you're Jim Dandy. Agora o controle é fluido através dos meios de comunicação instantâneos, operando em ambientes abertos. A vista into a world of wondrous ideas, signifying man's achievement, a step into the future. Na década de 50, coincide com a chegada das grandes montadoras, Volks, GM e tal. A Ford já estava aqui no Brasil na época, e então eles chegaram com essa nova realidade. Vamos vender carros aqui no Brasil, vamos gerar empregos aqui no Brasil, cada um vai ter liberdade, autonomia, e começaram a colocar isso na cabeça das pessoas, e todo mundo realmente queria ter um carro e não andar de trem. O governo aproveitou-se desse momento, deixou de investir no transporte rodoviário, no transporte ferroviário, e começou a investir tudo no transporte rodoviário. Então começa a investir em abrir estradas e empreiteiras e tal. E o dinheiro que deveria ter sido dividido em meio a meio, vai todo para a rodovia. Okay, here we go!
ferrovia foi destruída pelos interesses do capital. Eles agora ganhariam com os automóveis e com a exploração dos recursos finitos dos combustíveis não renováveis. Durante a gestão dos ingleses, que foi de 90 anos, de 1856 a 46, a ferrovia era levada muito a sério. Havia muitos investimentos, eles investiam muito porque era do interesse dos próprios ingleses. A partir de 46, a ferrovia foi encampada pelo governo federal, poderia ter sido prorrogado o contrato por mais 90 anos ou não, o governo federal decidiu não. E aí ele assumiu o controle. Por causa da grande influência na política que as grandes montadoras exercem. Então o lobby das grandes montadoras era muito forte. Enquanto a escravização financeira se consolida nessa ordem mundial, os concentradores do capital possuem novos planos para o país: a implantação de um banco central. Em 31 de março de 1964, João Goulart é deposto e o Brasil se submete a um novo golpe civil-militar que durará 24 anos. Em dezembro de 1964, é instituída a Lei 4.595, criando o Banco Central do Brasil, que terá exclusividade na impressão e oferta de moeda. Ao contrário do que pensa a maioria, as políticas dos bancos centrais são ditadas por um pequeno grupo detentor do capital estrangeiro. Em troca de títulos de dívidas públicas, ou seja, dos impostos Nos anos de ditadura, o país presenciou o crescimento exponencial da dívida externa, que saltou de 2,5 bilhões em 1964 para 105 bilhões em 1965. Está dado mais um passo para a consolidação da concentração de poder e o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Today, Brazil's armament factories are tuning at top speed. Es que yo quiero pedir, ay que mi negro me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Yo le quiero pedir a Mamalu, un rico ping pong como tú, que no tenga otra negra, pa' que no se fuera. Nova ordem mundial. A escravidão total. Certos atos de tirania podem atribuir-se à opinião acidental de um dia, mas toda a série de opressões que começaram em um período concreto e que se mantiveram inalteráveis com todos os ministros e presidentes existentes demonstram muito claramente que existe um plano sistemático e deliberado para nos reduzir à escravidão. Thomas Jefferson. Hoje vivemos os planos de inteligências anônimas em manipulações tirânicas. Essas inteligências operam em todas as esferas estratégicas da sociedade mundial com um único fim visível de concentrar o poder sobre a vida.
que 2 ônibus de ingleses que estiveram na vila, falaram que ia visitar todos os B&B, as casas inglesas, né? Seria o patrimônio inglês, que iam fazer todas as visitas. Só que ninguém viu. Eu mesma não vi inglês nenhum. Ficou em portas fechadas no Clube União Líder Serrano. Agora, por quê? Nós temos que pôr a boca no mundo, nós temos que cobrar sim. Porque nós somos cidadãos, nós pagamos nossos impostos, pagamos nossos aluguéis, entendeu? Mantemos o patrimônio. Nós temos que cobrar tudo que nós temos direito. Se todo cidadão fizer isso, quem sabe vão acordar para nós, concorda? Ao invés de governos, hoje temos redes de sociedades anônimas que agem perante a humanidade segundo a lógica binária do lucro e do não lucro. Em 2011, foram derramados cerca de 3,7 mil barris de petróleo na bacia de Campos, a 120 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro, pela multinacional Chevron. Relatório da ANP, Agência Nacional do Petróleo, aponta que o acidente poderia ter sido evitado se a Chevron tivesse conduzido suas operações em plena aderência à regulamentação e boas práticas da indústria do petróleo. A consequência de tal crime é meramente financeira. Foi realizado um acordo entre o Ministério Público Federal, assinado um termo de ajuste de conduta, paga uma multa de 311 milhões de reais e a empresa continua a operar nos mares brasileiros. A multa não faz estremecer os cofres da empresa, que em 2013 teve um faturamento de 56,82 bilhões de dólares. Fed and in their new clothes, these members of the younger generation look to the future with new hope. A contaminação da água é apontada como uma das causas da queda do Império Romano. O chumbo teria causado a dizimação da população em larga escala, contribuindo para a queda de Roma. Hot dogs, hamburgers. Hot dogs, hamburgers. Um empenho mínimo de mentes reunidas daria cabo da substituição total do modelo energético exploratório e não renovável reinante hoje. Essas casas foram construídas por necessidade, não da vila em si, mas da serra, porque tinha sempre, vamos dizer assim, barreira descendo, prejudicando o transporte de qualquer produto na serra. Como era um acampamento, foi obrigado a construir casas para manter. Eles construíram bem, de uma certa forma, tão bem, que você não vê defeito. O esgoto, ele flui e não vai para represa, não vai para canto nenhum, ele vai para uma galeria natural da própria terra e nós estamos sobre galerias. Uma coisa que eu diria aos britânicos seria terem continuado com a manutenção da vila. Feito, sei lá, um pacto com o governo brasileiro e continuado com a manutenção, porque hoje em dia os sistemas de drenagem da vila estão entupidos, as ruas vêem rios quando chove e as casas estão caindo aos pedaços, muitas delas. Então, tudo centenário. Isso nunca foi mexido em nada.
Nosso encanamento é de lona, não é de cano, entendeu? Sim, na época dos ingleses seria de ferro. Nós trocamos tudo por plástico, eles vieram, conectaram um de lona. Que tenga dinero. Eu acho fantástico hoje. Hoje eu não acho nada. Antigamente, sim. Quando eu cheguei aqui, era um lugar bonito, gostoso de se ver, prazeroso de se andar. O Brasil produz cerca de 300 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Essa matéria-prima, base para diversas indústrias, é exportada para outros países, onde é transformada em material com tecnologia agregada, como o aço. O aço, de alta liga em barra da Alemanha, chega ao Brasil a 60% do preço nacional. A civilização é a fase última de determinada cultura. Ela está representada nas megalópolis sujas, desprovidas de manifestações artísticas espontâneas a nível local, em que a única ambição real é o dinheiro e uma ilusão de ascensão social. Toda civilização deve ter um fim, como qualquer estrutura orgânica. Se a transmutação não ocorre, o fim trágico que precede o começo é inevitável. Eu diria aos ingleses, good morning. Em 410 d.C., Roma acolhe os bárbaros e os vândalos, oferecendo-os inclusive importantes cargos políticos. O controle administrativo e a perda de lucros para esses grupos é apontada como uma das causas da queda de Roma. O historiador Frank Smitha aponta outra causa para o declínio do Império. Os cidadãos romanos que viviam fora da Itália identificavam-se com Roma muito menos do que os seus compatriotas que lá viviam. Eles preferiam viver como os nativos estrangeiros, mesmo que isso significasse uma vida de mais pobreza. A vila tem um ego dentro dela, porque você vem, encontra pessoas diferentes, se torna apaixonado pelo que as pessoas fazem e ela te retribui com paz, tranquilidade, sossego. É um eu que tem dentro desses relógios, dessas matas, dessa vila. Tudo mexe com a gente. Quem mora e quem não mora. Em 1981, um incêndio destrói a antiga estação da São Paulo Railway. O relógio estilo britânico foi preservado e colocado em uma torre mais alta. O mecanismo deles é um mecanismo extremamente antigo. Ele é movido a corda, ele sobreviveu ao incêndio da estação e é o único relógio das estações da São Paulo Railway que ainda resiste em funcionamento. O da estação de Santos foi destruído pela maresia, foi corroído. O de Jundiaí derreteu no incêndio. Em 1946, 2 dias antes do término da concessão à São Paulo Railway, a Estação da Luz é incendiada. Importantes documentos sobre o contrato viraram cinzas. Eu sinto muita saudade aqui, sabe o que é? A nossa estação velha. Era muito bonita. Hoje você vê a nossa estação nova, mas parada, sem trem, né? Então, são coisinhas que você vai ficando aborrecido em Paranapiacaba, sabe?
Ao olhar o grande relógio, a gente sente diferença de muitos lugares. É sinistro porque você vê aquela máquina trabalhando, principalmente se você entrar dentro dele, você vê aquela máquina trabalhando, feito há 100 anos atrás, você fala, não acredito que isso daqui existe. Outra estratégia que levará a humanidade à escravidão total é a virtualização das relações e a dependência das máquinas. As redes sociais e o excesso de informação da rede mundial de computadores nos trazem uma sensação nauseante de insatisfação. No entanto, cria-se a dependência. Há uma alteração da frequência cerebral. Eu trabalhei na Estação da Luz, em Santos e outras estações. Eu sinto algo que chama a atenção da gente. A vida moderna é o pacto formulado dos possuidores para manter suas pretensões. É preciso negar as estruturas do poder para enxergar o fantástico. É para esse mundo que agora partimos através de um abismo no pensamento moderno. Aqui a vila é mágica. A vila aparece e desaparece. Tem horas que você vê o morro, tem dia que você não vê nada. Parece o grande caldeirão que se põe para esquentar e a fumaça vem para bem apagar. Tem bruxa no pedaço com sua vara de condão e põe fogo no fogão. A fumaça aparece e a vila desaparece como um passe de mágica. O morro a sumir, a fumaça persistir. O dia não passa, nem as horas. Só fica a fumaça na cidade mágica. Arqueologia e origens. Edição do jornal O Dia, maio de 1968. Encontrados na Paraíba e levados para Waltham, Massachusetts, nos Estados Unidos, estes símbolos foram estudados durante quase 100 anos. Finalmente, o professor Cyrus Gordon, especialista em assuntos mediterrâneos, conseguiu decifrá-los. Indicam que os fenícios estiveram nas terras que hoje formam nosso país pelo menos 2.000 anos antes de Cristóvão Colombo descobrir a América e Cabral chegar ao Brasil. Os símbolos inscritos em pedra foram encontrados em Pouso Alto, Paraíba, pelo engenheiro de Minas Francisco Soares da Silva Rotunda e comunicados em relatório ao presidente da província da Paraíba em 7 de julho de 1896. É notório que a história oficial omite o fato de que diversos desbravadores apresentaram provas de que uma civilização muito antiga, além das que conhecemos, se oculta na América. Apesar do proposital esquecimento, é fundamental que se retome a investigação que projeta o tempo para além dos nossos modernos preconceitos.
A história é contada segundo os interesses do poder, que vem se concentrando e tomando proporções de modo a apagar o espírito dos mais inveterados questionadores. A simples consciência de que a nossa civilização não está em progresso poderia causar uma fissura nas bases do poder, tal qual um grande cataclismo possivelmente extinguiu grandes civilizações pré-cristãs. Tais civilizações ao menos deixaram a pista de antigos conhecimentos que o poder insiste em ocultar. Em 1907, o cônsul britânico A. Sullivan Bear relata que quando em sua passagem pela Bahia, através da indicação de um índio, descobriu as ruínas de uma grande cidade antiga, nunca antes vista por um homem branco. Este é um achado muito importante e, sem dúvida, muita informação sobre a história esquecida da América do Sul será encontrada aqui. Em 1753, um relatório de uma expedição de bandeirantes narra que o grupo, após adentrar por acaso através de uma passagem uma inescalável montanha brilhante, deparou-se com as ruínas de uma cidade com caracteres semelhantes aos das civilizações antigas. Esse documento é conhecido como Manuscrito 512 e encontra-se na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Danificado por cupins, não é possível ler a assinatura do autor. Foram copiadas no manuscrito algumas letras de um alfabeto desconhecido encontradas nas ruínas da dita cidade. Estudiosos de línguas mortas hoje afirmam se tratar do alfabeto grego ptolomaico. Pelo Brasil, se estendem densas matas nunca antes adentradas pelo homem branco, onde se encontram sociedades que não fizeram contato com o homem moderno. É preciso preservar o que está intacto e ouvir os ruídos dessas civilizações. Se observarmos atentamente, há hábitos que transcendem o tempo e nos dão pistas de que temos mais história do que nos fazem supor a mídia e os discursos oficiais. Hoje, uma simples pane no sistema de dados da internet seria uma nova queima da Biblioteca de Alexandria. Os dados produzidos e todo o conhecimento documentado hoje estão confiados ao poder, em bancos de dados eletrônicos, de tráfego e segurança mais frágeis do que os antigos manuscritos. É preciso o encontro com a realidade, a desconstrução de todas as imagens impostas a respeito da vida humana na Terra. Só então partiremos para um antipacto, para uma necessária transmutação. A mudança é a única constante da natureza e ela está se acelerando. Tal qual esses povos antigos em suas terras no interior das matas, há espíritos modernos que ainda não perderam os seus instintos, criadores de relações que comunicam o cosmos. Para começar, essa porta aqui é uma porta de pinho de riga, conhecida como pinho europeu. Está praticamente extinta, só tem algumas árvores no norte da Europa. Esse aqui é meu acervo arqueológico, que tem tijolos, esse aqui é tijolo Asperre, São Paulo Railway, exportado da Inglaterra. Temos aqui tijolos BC, a maioria desses aqui são das olarias de Ribeirão Pires. Um pedaço de trilho, bitola antiga. Aqui, isso aqui, na verdade, era de postes. Isso ficava no poste, o fio passava por aqui. Vamos ver. Isso aqui é uma válvula de ar. Isso aqui não está mais mexendo. Aqui temos telhas francesas. Tem mais telhas que são documentação e urbanismo da vila. Isso aqui, olha.
É uma chave de registro de água. Aqui tem algumas inscrições que eu ainda tô tentando limpar, porque tem piche aqui e eu não tô conseguindo, mas eu já consegui distinguir algumas letras. Então esse aqui era pra fechar registro. Cavilha de trilho. O boticário da farmácia era Godofredo Câmara Genofre. Godofredo Câmara Genofre desenvolveu um remédio chamado Pedrinho. O Pedrinho era composto basicamente de enxofre e terbentina. Só que assim, fazendo as escavações da farmácia, a gente achou ampolas e mais ampolas e mais ampolas. Mais algumas coisas e vidros com terebentina. Terebentina é um composto extremamente inflamável. Então, e tóxico. Se isso cair aqui, que é uma área de manancial, vai danificar todos os lençóis freáticos. Então, Godofredo, que está trabalhando com isso, foi expulso daqui e começou a trabalhar ilegalmente em Rio Grande da Serra. Então, ele acabou morrendo, a fórmula entrou em discussão e daí o Ministério da Saúde finalmente proibiu, porque causava efeitos colaterais, e terebentina e enxofre, totalmente tóxicos. Isso aqui é um vidro com remédio lacrado, tá com lacre de alumínio. Primeiro a gente foi na São Silvestre, que a gente sabia onde eram as ruínas dela, e começou a olhar assim, daí a gente achou uns vidros no chão, daí foi pegando. Daí depois a gente tava com uma pazinha, a gente sempre leva, a gente começou a cavar e foi achando. Depois levei uma pá boa assim, a gente começou a cavar, daí a gente fez 4 escavações e achou tudo isso. Bom, esses da São Silvestre não dá pra saber a data, porque há uns 40, 50 anos atrás ainda estava funcionando a farmácia. Mas em 1930 eles se casaram, Godofredo e a Margaret se casaram. Então até uns 50 anos atrás estava funcionando a farmácia. Aqui, olha, temos isso aqui. Primeiramente é um arco de pua. Um arco de pua é uma furadeira antiga. Isso aqui você basicamente colocava a broca, segurava aqui e girava. Ficava fazendo tudo. Isso aqui é um negócio de telefonista, equipamento, um pino de equipamento de telefonista. Ou seja, aqui na vila, São Paulo não tinha. Quer dizer, tinha, mas aqui era muito antes. Tinha um equipamento de telefonia importado dos Estados Unidos, de Chicago, se eu não me engano. É aquele negócio dos filmes, coloca assim, me liga com tal pessoa e liga assim. Esse equipamento tá no porão do Lira, abandonado, caindo aos pedaços. E esse aqui tava solto lá. Isso aqui é da janela do Castelinho. Uma vez eu tava esperando um monitor e não tava demorando, eu olhei pra baixo, isso aqui tava caído embaixo da janela. E daí eu peguei. Vamos ver. Muitas coisas.